Deixe-me mostrar um outro verbo que também apresenta muita dificuldade. O verbo reaver. O verbo reaver deriva do verbo haver. Então, reaver deriva do verbo haver. Muitas pessoas incorrem em erro na flexão deste verbo porque pensam que ele é derivado do verbo ver. Não, é do verbo haver. O verbo haver, porque reaver é haver de novo. É reaver, haver de novo. Então, mas o verbo reaver tem uma característica. Só é conjugado nos tempos verbais e nas formas verbais em que o verbo haver contém a letra V. Como é isso? O verbo reaver deriva de haver, mas só é conjugado, é um verbo defectivo. O que isso significa? Não é conjugado em todas as pessoas. Em que pessoas ele é conjugado? Em que tempos verbais ele é conjugado? Ele só é conjugado nas formas verbais em que o verbo haver contém a letra V. Mas o verbo haver não contém a letra V sempre? Não. Durante a conjugação, não. O verbo haver no presente do indicativo, por exemplo, fica eu hei. Eu hei do verbo haver. Não tem a letra V. Então, reaver não existe. Não existe eu reavo. Não existe no presente do indicativo. Verbo haver, tu has. Não tem a letra V. Verbo reaver também não se conjuga. Ele há. O verbo reaver não se conjuga. Nós hemos do verbo haver ou nós havemos. Tanto faz. Nós hemos de vencer, ou então nós havemos de vencer. Havemos contém a letra V, então o verbo reaver é conjugado, nós reavemos. O verbo haver, vós haveis ou vós eis, então reaver, vós reaveis. O verbo haver, eles hão, verbo reaver não se conjuga. Então no presente do indicativo, o verbo reaver só se conjuga em dois tempos. Em duas pessoas, perdão. Reavemos e reaveis, primeira e segunda pessoas do plural. Então eu digo assim, nós reavemos todos os documentos. Nós reavemos, vós reaveis, presente do verbo reaver, derivado do verbo haver. Então não existe o verbo reaver, eu reavo meus documentos, não existe. Eu recupero, você é obrigado a trocar por um sinônimo. Eu recupero e não eu reavo, não existe, né? Reavejo tampouco. Eu reavejo meus documentos. Não existe. É só nós reavemos, vós reaveis. Agora, o problema maior não é exatamente o presente, porque isso aqui é o presente do indicativo do verbo reaver. Só duas pessoas. Nós reavemos, vós reaveis. O problema maior é o pretérito perfeito do indicativo, o passado. O verbo haver é conjugado em todas as pessoas do pretérito perfeito com a letra V. Então o verbo reaver também é conjugado em todas as pessoas. Mas o problema é que o verbo haver fica eu ouve, com H, né? Eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Ouvemos, ouvestes, houveram. Então reaver é eu reouve, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Observem, aqui é que está o grande problema. As pessoas tendem a dizer, eu reavi. Reavi não existe. Eu reavi, tu reaveste, ele reaveu. Essas formas não existem. Simplesmente não existem. Então, eu digo assim, eu já reavi todos os meus documentos. E você já reaveu os seus? Isso não existe. O verbo reaver é eu reouve. Eu já reouve todos os meus documentos. E você já reouve os seus? Não é eu reavi, ele reaveu. Eu digo assim, eu nunca mais reouve os discos que eu emprestei. Eu nunca mais reouve. E não, eu nunca mais reavi. Será que seu pai reouve aqueles livros? Será que ele reouve? E não, será que ele reaveu? Ela reaveu todo o dinheiro que ela perdeu na bolsa. Errado. Ela reouve todo o dinheiro que ela perdeu na bolsa de valores. Então, cuidado. Reaver deriva de haver. Se o verbo haver é eu ouve, tu ouveste, ele ouve, ouvemos, ouveste, houveram, com H, reaver é reouve, reouveste, não é reavi, reaveste, reaveu. Cuidado com isso. É um dos verbos que as pessoas mais erram, né? Cuja conjugação as pessoas mais erram.
Isso não é um assunto realmente dos mais fáceis, né? Mas é importante que você saiba, né? Eu espero que vocês tenham entendido isto aqui. Em síntese, não existem reavi, reaveste, reaveu. Não existem. As formas verbais corretas são reouve, reoveste, reouve. Verbo reaver, recuperar, né? Eu recuperei todo o meu dinheiro. Eu reouve todo o meu dinheiro. Não é eu reavi, certo? Eu nunca mais recuperei os livros que eu emprestei. Eu nunca mais reouve os livros que eu emprestei. Não é eu nunca mais reavi. Está claro isso?